Oi gente, então como vocês já viram no título do vídeo, hoje nós vamos fazer o Sheldon. Aí é uma folhinha de proporção e eu peguei um ferro galvanizado e coloquei mais ou menos do tamanho que eu queria o Sheldon. Eu não faço exatamente do tamanho da folha, mas é para pegar uma base. E eu enrolo com papel alumínio para fazer um formatinho ali mais ou menos do corpo e prender o arame no formato que eu quero. Eu botei um pouquinho de massa também, para deixar um pouco mais firme. E aí eu já coloquei mais ou menos na posição que eu quero que ele fique. Então, com uma massinha preta, eu enrolei, deixando uma parte mais fina, um lado mais fino e um lado mais grossinho, para fazer as pernas. E vou colocar naquele ferrinho que eu medi para fazer as perninhas. No corpinho, com a mesma massa preta, eu vou cobrir aquele papel alumínio que eu fiz ali no formato, para ele ficar mais leve. Fica assim. E com a perninha que a gente já tinha feito, eu vou enfiar ali, onde eu quero que fique a perna dele, para ficar a posição certinha que eu quero. Peguei um pouquinho de massa e botei em volta da perna, para poder emendar ali a perna ao corpo. Fiz igual do outro lado. Com um palitinho, eu vou fazer a textura dele, os pelos. Ele é todo cheio de pelinho, então eu fui marcando com um palitinho mesmo todo o corpo dele para fazer a texturização dos pelos. Com uma bolinha de papel alumínio, eu botei um pouco de cola e cobri com a massa preta. E com essa bolinha preta nós vamos fazer o rosto. Mas eu não me atentei muito nessa parte porque eu vou cortar, personalizar de um outro jeito. Eu fiz a parte da sobrancelha e tirei os excessos. E ficou mais ou menos assim. Lembrando, não precisa ficar perfeito. Eu peguei esse rolinho de massa no formato do cabelo do Sheldon, que é igual do Sonic, e coloquei na parte de cima. Esse é o maior que tem. Fiz a junção com uma ferramenta de ferro. Em vez de usar o palitinho, usei essa mesma ferramenta para fazer a textura. E com o mesmo formato desse cabelinho do Sheldon, só que um pouco menor, eu coloquei um pedacinho de palito para poder firmar melhor o cabelinho. E faço a mesma coisa dos dois lados, colocando todos os cabelos do Sheldon. Com um rolinho de massa, eu vou enfiar ali para fazer o bracinho. Corto o excesso e junto com o corpo. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora vamos fazer as mãozinhas. Em caso alguém queira que eu faça explicando como eu faço essas mãozinhas, eu explico do modo mais devagar, mais calmo, para que vocês possam entender.
e elas ficam assim. Agora com um pedacinho de massa preta e um pedacinho de massa vermelha, eu vou fazer a parte de trás do tênis do Sheldon. Já colo ali na parte de baixo. E com uma massa branca eu faço a parte da frente do tênis do Sheldon. Eu corto ali tentando deixar mais quadrado possível. Uma fitinha vermelha e faço acabamento na parte de trás. Marco ali fazendo uma linha reta. E finalizo ali aquela parte da frente com um pedacinho de massa preta. Agora com um rolinho de massa vermelha, eu dou uma achatada para fazer o detalhe do tênis em volta. Passo pela parte de cima daquela parte preta e finalizo ali atrás. Tiro os excessos. Então eu vou colar essa parte da frente que eu fiz, juntando com a parte de trás que já está no boneco. E com essa fitinha vermelha eu faço ali o detalhe da perna dele, com a parte mais fina do que a outra. E repito do outro lado. Com esse pedacinho de massa vermelha, agora nós vamos fazer o acabamento da parte de trás do tênis. Corto o excesso, deixando no formato que eu quero e aliso, para tirar todas as marcações. Ali eu marquei um pouquinho com uma estequinha para fazer a parte arranhada do tênis. Agora fiz o acabamento na parte dos lados, botando um pedacinho de massa preta. Na parte de trás eu peguei uma cor dourada e fiz o solado. E com a massa amarela eu faço um aro, colocando na parte da frente do tênis. Fiz 2 aros menores, colocando ali, onde mostra no vídeo, e um no saltinho. Com 2 pedaços de massa vermelha e massa preta, eu vou fazer a parte de cima do tênis. Faço essa marcaçãozinha. Coloco ela bem mais larga que o pezinho e faço ela dos 2 lados. Com a mesma massa amarela, agora eu faço um rolinho bem mais grosso e coloco ali em volta, fazendo um aro da perna dele. E aliso bastante para não ficar nenhuma marcação. E faço a mesma coisa do outro lado. A mesma parte que a gente fez na parte de baixo, a gente vai repetir agora nos braços. A mãozinha que nós fizemos, encaixa ali, passei um pouquinho de cola. E no ar eu passei um pouco de cola branca. Dou uma empurradinha para ele fixar bem. Aí eu peguei um pedaço de massa bem pontudinho para fazer o rabinho dele. Juntei ao corpo. E com essa mesma estequinha que eu juntei, eu fiz a marcação da pelagem. Agora vamos fazer o pelo branco que tem na frente do peito dele. Pego um triângulo invertido e com essa estequinha eu vou marcando, fazendo a pelagem e com a tesourinha eu vou dando detalhes melhores nos pelos. Agora a cabeça já é um pouco mais seca. Lembra que eu falei que não precisava fazer muito perfeito a parte da cabeça. Agora nós vamos cortar e fazer do jeito certo. Fiz a medição para ver se os olhos tinham as mesmas proporções e com a massinha branca eu preenchi. Não tem problema ficar aquele detalhe ali, porque nós vamos consertar. Para deixar os olhos dele com uma carinha de mal, coloquei 2 fitinhas ali na parte de cima e na parte de baixo.
fazendo com que ele fique com uma expressão mais fechada. Assim. Com a massa cor de pele, eu vou fazer a parte da boquinha dele. Fiz ali do formato e puxei o narizinho. Dei uma medição para ver mais ou menos como eu queria. Juntei. Aí eu achei que ficou um pouco grande e eu tirei o excesso. E alisei bem, para não ficar nenhuma marcação. Assim. Com uma bolinha bem pequena, eu fiz como se fosse um conezinho, com a parte mais fina e uma parte mais gordinha para fazer o nariz. Passei um pouquinho de cola. Agora os olhos vermelhos, essa parte você pode fazer com tinta ou com um pedacinho de massa. Eu fiz com um pedacinho de massa e com 2 fitinhas vermelhas eu coloquei ali no cantinho para fazer o detalhe do olho. E fiz a mesma coisa do outro lado. Com a mesma massa vermelha dos olhos, eu fiz o detalhe do cabelo. Cada mecha do cabelo do Sheldon tem esse detalhe vermelho. Com boleador eu fiz a íris. E com boleador um pouquinho menor, eu fiz o brilhinho. Agora vamos juntar a cabeça ao corpo. Agora para a base, nós vamos fazer uma graminha. Eu peguei um CD e cortei em volta com ferro de solda. Não tem problema ficar feio, tá? Porque nós vamos tampar tudo. Passei cola branca na massa. Para fazer a textura da grama, eu peguei o próprio boleador e marquei ela toda. Depois eu peguei essa estequinha, fazendo com que a textura fique ainda mais parecida com uma grama. E esse é o Sheldon. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse trabalho, espero que vocês tenham amado também. Esse aí ele já estava seco, botei meu arroba do lado, que vocês podem seguir lá no Instagram. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal.